Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Acompanhe comigo no slide. O que é grandeza? Grandeza é exatamente aquilo que pode ser medido, né? A grandeza não é o objeto que pode ser medido exatamente, mas a medida que é possível ser observada nesse objeto, como, por exemplo, a distância, o peso, a velocidade, etc. As grandezas, elas também podem ser verificadas em razões, né? Como é o caso da velocidade, que é uma grandeza resultante da divisão entre distância e tempo, os quais, por sua vez, aí, né, são outras duas grandezas também. Então, o que é a proporcionalidade entre grandezas? A razão entre duas grandezas é algo comum, né, que pode ser feito para avaliá-las e para obter outras grandezas e propriedades aí como resultado. Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas, obtidas pela divisão entre duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para os cálculos que envolvem regra de 3, por exemplo. Você já ouviu falar de regra de 3, certo? Na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o que é a regra de 3, sobre como resolver, né, um problema que envolve regra de 3 também aqui dentro da ideia, né, de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos para um exemplo. Digamos que um automóvel ele se locomova a 50 km por hora e em determinado período de tempo ele percorra 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km, concorda? Então, a razão entre velocidade e espaço percorrido desse automóvel, ela pode ser avaliada, né, em dois momentos distintos e possui sempre resultado igual a 0,5. Então, observe essas razões, né? Nós temos aí a primeira razão de 50 km por hora, sobre 100 km percorrido, e a segunda razão de 100 km por hora num espaço aí de 200 km percorrido. Observem que ambas, né, essas razões aí envolvidas, ambas apresentam um resultado de 0,5 ou meio, né? Isso significa que as grandezas são proporcionais, né? Isto é, a variação de uma grandeza faz com que a outra também sofra variação na mesma taxa que a primeira. Então, dessa forma, ao dobrarmos a velocidade do automóvel, nós dobramos também o espaço percorrido por ele, né, em um mesmo intervalo de tempo. Então, vamos entender agora o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, quando os valores de uma são alterados, os valores da outra também são alterados por consequência, na mesma proporção que a primeira. Então, dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando, aumentando a medida da grandeza A medida da grandeza B aumenta também e, em consequência disso, sempre na mesma proporção. Então, se duas grandezas forem diretamente proporcionais, diminuir a medida da grandeza A fará com que a medida da grandeza B também diminua na mesma proporção, né? Então, por isso, a palavra diretamente, ela é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre grandezas. Na situação que foi apresentada aí do automóvel, né, observem que ele dobrou a velocidade e isso fez o espaço percorrido dobrar também. A consequência do aumento da velocidade foi um aumento no espaço percorrido, na mesma proporção da velocidade. Então, por esse motivo, as grandezas velocidade e espaço percorrido são diretamente proporcionais na situação avaliada. Então, vamos entender agora como é que funciona a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas que são inversamente proporcionais, elas ainda variam uma em consequência da outra e na mesma proporção. Entretanto, né, o aumento da medida relativa à primeira aí faz com que a medida relativa à segunda diminua. Então, se diminuirmos a medida relativa à primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa à segunda aumente, ou seja o inverso aí.
É por isso que essa proporcionalidade, ela é chamada de inversa, né? Então, um exemplo disso é, vamos pensar numa fábrica de sapato, né, que possui 25 funcionários. É produzida aí uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Acontece que se o número de funcionários for 50, né, ou seja, o dobro, essa mesma quantidade será produzida em 5 horas. Então, o que acontece aí? O tempo sofreu alteração aí na metade, né? O tempo foi reduzido aí pela metade. Então, isso quer dizer que a grandeza, a quantidade de funcionários aí, ela é diretamente proporcional ao inverso do tempo, percebe? Se ela é diretamente proporcional ao inverso do tempo, então a gente pode dizer que a grandeza, funcionários e tempo são inversamente proporcionais. Então é evidente que o dobro de funcionários fará o trabalho na metade do tempo, né? Isso acontece porque as grandezas horas trabalhadas, né, e quantidade de funcionários são inversamente proporcionais. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da propriedade fundamental das proporções, que ela vai nos ajudar bastante a resolver questões desse tipo. Então, uma razão, ela é sempre o resultado de uma divisão, certo? Que pode ser indicado por meio de um número decimal, uma fração, ou pela representação mesmo usual da divisão. Quando duas razões, elas têm como resultado um mesmo decimal, nós dizemos que elas formam uma proporção. Portanto, uma proporção, ela é sempre uma igualdade entre duas razões. E a propriedade fundamental das proporções, ela garante que a igualdade entre duas razões, ela pode ser escrita na forma de igualdade entre dois produtos. Então, vamos ver como é que isso pode ser escrito. Digamos, então, que 4 números quaisquer aí, A, B, C e D, formem uma proporção. Nessa ordem, tá? Então, essa proporção, ela pode ser representada na forma de igualdade entre razões. Então, observem aí a forma que a gente representou, que também pode ser escrita nesse outro formato, certo? Note que esses números aí, A, né, e D, eles ocupam as posições extremas aí da nossa igualdade, né, lá no primeiro quadrinho. Já os números B e C, eles ocupam as posições centrais, né, lá no nosso primeiro quadrinho. Muito bem, em razão disso, em uma proporção assim definida, né, o número A e o número D são chamados de extremos, né, e o número B e C são chamados de meios. Dito isso, a propriedade fundamental das proporções é conhecida e bastante conhecida, acredito inclusive que você já ouviu falar a respeito disso, como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou, como muitas pessoas costumam falar, faça o produto do meio pelos extremos, né? Algebricamente, isso significa que eu posso multiplicar A vezes D e B vezes C. A vezes D vai ser igual ao produto entre, né, B e C, ou seja, B vezes C. Então, onde é que eu posso usar a propriedade fundamental das proporções? Uma das maiores aplicações dessa propriedade é na regra de 3, né? Quando duas grandezas são proporcionais, é possível construir uma proporção usando algumas de suas medidas. A regra de 3, ela vai ser uma técnica usada para descobrir uma das medidas relativas a uma grandeza, quando essa medida está dentro de uma proporção, né, na qual as outras 3 medidas são conhecidas. Mas o que é a regra de 3, professora, que a senhora está falando tanto? Então vamos lá, vamos entender o que é isso. A regra de 3, ela é a ferramenta usada aí para descobrir uma das medidas de uma proporção. Ela também é válida para quando essa proporção é obtida por meio de grandezas. Então, quando as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai montar a proporção entre as medidas que nós observamos e utilizar a propriedade fundamental das proporções para encontrar a medida procurada. Um exemplo disso, vamos lá, vamos realizar um exemplo. Imagina com 5 latas de tinta aí que foram pintados 300 metros quadrados de parede. Então, a pergunta é, quantas dessas latas serão utilizadas para a pintura de 540 metros quadrados de parede? Então, a gente vai primeiro montar a regra de 3. Então, nós vamos escrever isso dentro de uma tabelinha. Ó. Observe aí que a quantidade de latas, né, corresponde a 300 metros quadrados aí de área pintada. Aí eu quero descobrir quantas latas, ou seja, X latas, corresponde a 540 metros quadrados aí de parede pintada. Muito bem, escrito isso, a gente vai transformar, né,
essa tabelinha aí, né, esses números apresentados em igualdade de fração. Então, nós vamos ter 5 sobre x é igual a 300 sobre 540. Já que aumentando a área pintada, a quantidade de latas também deve aumentar, né? Então, portanto, essas grandezas, ó, elas são diretamente proporcionais. Então, se aumenta aí a área pintada, a quantidade de latas também deve aumentar. Então, observe que as setinhas aí, elas estão na mesma direção, né? Então, agora a gente vai aplicar a propriedade fundamental das proporções para resolver aí o nosso probleminha. Então, nós vamos multiplicar 300 vezes x e depois 5 vezes 540. 300 vezes x é 300x e 5 vezes 540 é 2.700. Observe que o 300 que está multiplicando x, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, nós teremos 2.700 dividido para 300, ou seja, o nosso resultado aí do nosso problema é igual a 9 latas. Então, vamos resolver agora aquele exemplo do automóvel que nós conversamos lá no início da nossa aula. Imagina que um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta 2 horas para chegar ao seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas aí se estivesse a 75 km por hora? Então, se a gente montar a regrinha de 3, né, a gente percebe que tem duas grandezas envolvidas, a velocidade e o tempo. Então, a velocidade aí de 50 km por hora, ele gasta aí 2 horas, certo? E a uma velocidade de 75 km por hora, ele vai gastar x horas, né? Porque a gente quer descobrir quanto tempo ele gasta nessa velocidade. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é montar a proporção envolvida, né? Então vai ficar 50 sobre 75, que é igual a 2 sobre x. Observe que se a gente aumentar a velocidade, o tempo gasto nesse percurso, ele deve diminuir na mesma proporção, certo? Portanto, olha só, essas grandezas são consideradas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a velocidade, olha o que acontece com a setinha aí do tempo, ela fica na direção inversa, né? Então, como eu falei para vocês, aí é como se eu estivesse mostrando que a velocidade é diretamente proporcional ao inverso do tempo. É por isso que eu digo que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, agora, como elas são inversamente proporcionais, nós vamos precisar inverter a coluna do tempo, pois é nela que se encontra a variável x. Então, a gente vai inverter. Se tem 2 sobre x, vai ficar x sobre 2. Então, após esse procedimento, aí sim, as setas vão ficar no mesmo sentido, estão vendo? Muito bem. Aí agora a gente vai aplicar a propriedade fundamental das proporções e vai encontrar x vezes 75 é igual a 50 vezes 2. 75 vezes x é 75x e 50 vezes 2 é igual a 100. Então, nós temos que x é igual a 100 sobre 75, né? Já que o 75 passa dividindo. Então, isso quer dizer que esse automóvel gastaria aí 1,33 horas, né? Que é correspondente, aí, equivalente a 1 hora e 20 minutos. Tudo bem? Então, gente, para finalizar a nossa aula, a gente vai lembrar o que a gente viu hoje, né? Já que por hoje é só, aí na nossa aula de hoje a gente aprendeu sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, espero que vocês continuem com a gente nas nossas próximas aulas, porque vamos observar também na nossa próxima aula que existem grandezas que parecem ser diretamente ou inversamente proporcionais, porém, elas não apresentam proporcionalidade nenhuma. Então, não deixe de assistir a nossa próxima aula que nós vamos praticar mais um pouquinho disso. Até mais!